abrir. Eu vou levar para apresentar. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, culto de louvor e oração. Nós temos um tempo reduzido, né, por causa do decreto. Então já convido você a ficar de pé, aleluia. Já abri sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Durante essas segundas-feiras nós vamos agora estar trazendo algumas mensagens no livro de Timóteo, amém? De 2 Timóteo. A última epístola a qual Paulo escreveu antes do seu mártir, amém? Então esse texto, esse livro de 2 Timóteo, ele tem muitas coisas para trazer ao nosso coração. E nessa noite, aleluia, nós vamos começar pelo capítulo 1 de 2 Timóteo, amém? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor, aleluia, nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em Ti. Por este motivo, lembro que despertes o dom de Deus que existe em Ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos, dos séculos, e que manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui instituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja a causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé
e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Podem sentar, a gente já orou. Amém? Queria trazer uma pequena introdução dessa carta, aleluia, essa segunda carta escrita a Timóteo. Ontem nós pregamos e falamos muito sobre a primeira prisão de Paulo. Nós demos ênfase aqui que Paulo, aleluia, ele primeiramente foi conduzido pelo Espírito de Deus até Jerusalém. Ali, já sabendo do que iria acontecer, Paulo foi preso, amém? Ali ele passa 2 anos naquelas prisões, aleluia, ali na Judéia, até o dia que ele foi enviado para Roma, porque ele apelou para César. Durante, aleluia, aquela viagem, houve um naufrágio. Paulo, aleluia, escapou junto com aquelas pessoas, graças, aleluia, ao grande livramento de Deus. Paulo vai à cidade de Malta, naquela ilha. Ali Paulo também é mordido, aleluia, por uma víbora, por uma cobra venenosa. E mais uma vez Deus mostrou, aleluia, o livramento diante daquele mal. E Paulo, quando ele vai até Roma, a Bíblia fala que Paulo, quando ele chega naquele local, Paulo ele é preso. E durante 2 anos, Paulo, aleluia, não numa cadeia qualquer, mas em uma casa alugada. Paulo, durante 2 anos, ele prega o Evangelho na cidade de Roma. Paulo, aleluia, durante aqueles 2 anos, prega, aleluia, até para os guardas que estavam ali o vigiando. E Paulo, lá em Filipenses, ele deixa bem claro a alegria que ele tinha por estar preso, porque ele sabia que através da sua prisão, a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. Através da sua prisão, os irmãos que estavam soltos foram, aleluia, encorajados a pregar o Evangelho. Através da sua prisão, o nome de Jesus Cristo foi mais proclamado. Paulo, aleluia, ele passa 2 anos preso, aleluia, ali em Roma, mas depois ele é solto. Só que essa segunda carta, ela não foi escrita, aleluia, durante essa prisão. Mas essa segunda carta, ela foi escrita durante a segunda prisão de Paulo. Aqui nós podemos constatar e ver, se nós formos ler a epístola, aleluia, a Timóteo, nós vamos ver, aleluia, que esta carta na verdade se trata das últimas palavras de um grande homem de Deus. Aqui Paulo estava se despedindo do seu jovem discípulo chamado Timóteo. Aqui Paulo estava dando as últimas instruções para Timóteo. Não é à toa que nós vamos ver, se você puder abrir sua Bíblia, e ir lá no capítulo 4, versículo 6, nós podemos ver as palavras, aleluia, proferidas por Paulo. E nessas palavras nós podemos sentir que Paulo ali na verdade estava dizendo as suas últimas palavras. Não à toa que esta carta ela é conhecida como o testamento de Paulo para a igreja. Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, porque já estão sendo oferecidos por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essas são, aleluia, uma das últimas palavras do apóstolo Paulo para o seu jovem, aleluia, discípulo, amigo, filho da fé, como ele gosta de se, aleluia, chamar Timóteo. Aí você pode estar perguntando, mas pastor, por que Paulo, aleluia, não ficou em Roma como ele ficou da primeira prisão? O que foi que aconteceu? Amados, nesse exato momento, aleluia, diferentemente da primeira prisão de Paulo, a qual Paulo foi acusado pelos judeus, única e exclusivamente por ciúmes,
E ali em Roma, ele estava preso, mas por ser cidadão romano, ele teve alguns privilégios naquela prisão. Diferentemente agora, Paulo não estava sendo acusado, aleluia, pelos judeus, mas Paulo agora estava sendo acusado pelo próprio Estado romano. O imperador Nero, em nome do Senhor Jesus, no auge da sua loucura, no dia 17 de julho do ano de 64 depois de Cristo, ele coloca fogo em Roma. Meu querido, ele, aleluia, com seu pensamento diabólico, queria reconstruir uma nova cidade, e para isso ele precisava destruir a Roma antiga. E o que é que ele fez? Ele manda atear fogo. Durante 7 dias Roma queimou. Para vocês terem ideia, dos 14 distritos que existiam em Roma, apenas 4 ficaram de pé. E desses 4 distritos, um livramento, aleluia, espiritual, um livramento, aleluia, tremendo de Deus. A grande maioria dos habitantes desses 4 distritos eram cristãos. Então agora, a partir desse momento, Nero tinha o álibi perfeito. Agora eu vou acusar os cristãos de ter colocado fogo em Roma. E ali ele dá início a uma das perseguições mais cruéis, mais horrendas contra o cristianismo. Muitas vezes nós falamos e achamos que vivemos sob perseguição. É porque lá no meu colégio as pessoas não falam comigo porque eu sou crente. É porque lá na minha casa o meu pai ele não fala comigo porque eu aceitei Jesus. É porque lá na minha casa o meu marido não quer nem conversar comigo porque ele disse que eu sou crente. E nós achamos que isso é perseguição. Perseguição, querido, foi naquela época aonde faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos, aonde faltou lugar nas ruas para enfiar a estaca e colocar cristãos cobertos de piche para, pegando fogo, iluminar as ruas. Faltou arena para colocar os cristãos para serem destroçados pelos leões. Faltou, meu amado, espaço para tanta maldade contra o povo cristão. E uma dessas pessoas foi escolhido para ser o mártir principal, e esse homem se chama Paulo. Paulo ele foi acusado por Nero de estar comandando aquele incêndio em Roma. E aí você pode estar perguntando, mas pastor, então por que é que Paulo não foi crucificado? Então por que é que Paulo, pastor, não foi colocado nas arenas igual os outros cristãos? Por que então Paulo não foi colocado nas estacas e queimado vivo? Porque Paulo, ele era um cidadão romano, e todo cidadão romano, ele podia ser condenado à morte, mas o jeito da sua morte tinha que ser decapitado por espada. Então Paulo agora, no final da sua carreira, depois de ter passado por prisões, depois de ter sido açoitado, Paulo, ele relata, aleluia, a sua vida durante as suas cartas, e ele disse, olha, eu sofri, aleluia, naufrágios, eu sofri picada de cobra, eu fui apedrejado, eu fui espancado, eu fui açoitado, eu fui colocado em prisões, mas tudo isso, de tudo que aconteceu comigo, nada pôde me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, naqueles últimos momentos da sua vida, estava ali, naquela cela, naquela masmorra, suja. Alguns estudiosos apontam que as pessoas, aleluia, podiam até sair daquele lugar, mas dificilmente saíam sem sequelas, tanto físicas como sequelas psicológicas. Mas Paulo, ele já sabia que dali ele iria para a glória. Não é à toa que Paulo ele escreve para Timóteo no capítulo 4, quando nós lemos, combati o bom combate e guardei a fé. E foi exatamente nesse contexto, nesse momento, que Paulo escreve as suas últimas palavras. E eu gostaria, aleluia, de compartilhar com você algumas partes, aleluia, desse texto. No primeiro capítulo, no versículo 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós podemos abordar nessa carta é que Paulo, ele tinha certeza de quem o chamou e de quem estava à frente do seu serviço. Paulo, aleluia, ele foi chamado para ser apóstolo.
A palavra apóstolo significa enviado. Às vezes hoje nós vemos muitas pessoas se auto-intitulando apóstolos. Muitas pessoas que acham até mesmo pouco um cargo de bispo ou um cargo de pastor e agora se intitulam apóstolos, se esquecendo eles que na verdade a palavra apóstolo significa enviado. Quando você se auto-intitula apóstolo, você está dizendo assim: Senhor, me envia. Em outras palavras, você está dizendo: Senhor, eu quero ser um missionário. E Paulo, ele foi chamado por Jesus Cristo. Quem não se lembra do encontro de Paulo em Damasco com Cristo? Paulo, aleluia, recebe cartas do Sinédrio para perseguir os cristãos que estavam, aleluia, dispersos. E um desses lugares era Damasco. E quando Paulo chega à porta daquela cidade, ele tem um encontro com Jesus Cristo. E naquele momento ele se converte. E naquele momento ele passa a ser um pregador da palavra de Deus, homem que foi enviado por Deus. Então quando Paulo, no primeiro versículo, diz assim: olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, não pela minha vontade, mas Paulo estava dizendo: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Temos que entender, amado, que quem nos chama é o Senhor, quem nos capacita é Deus, quem coloca esse chamado no nosso coração é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Fabiano, Marcelo está ali. Então, é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. No segundo versículo, Paulo diz: Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, paz de Cristo Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora Paulo, ele se dirige ao jovem Timóteo. Timóteo, nessa época, estava sendo, aleluia, o líder da igreja em Éfeso. Timóteo, quem não se lembra desse jovem Timóteo, a qual Paulo chamava de filho, a quem Paulo, aleluia, falava coisas maravilhosas, porque era um jovem chamado segundo o propósito de Deus. E Paulo agora está escrevendo esta carta para ele. É interessante que nesse exato momento você poderia encontrar alguém amargurado. Você poderia dizer assim: poxa, pastor, mas Paulo, no final da sua vida, um homem que pregou tanto o evangelho, um homem, aleluia, pastor, que saiu em missões, um homem que foi responsável, pastor, por fincar a bandeira do evangelho, aleluia, nas nações, mundo afora, agora no final da sua vida está lançado numa masmorra. Você poderia achar que você estaria encontrando um homem amargurado, alguém que foi abandonado pelos seus amigos. Não à toa que Paulo fala que ninguém foi ajudado na sua primeira defesa. Você poderia dizer alguém, aleluia, que poderia estar reclamando, mas não. Você encontra um servo fiel, alguém que foi chamado para fazer a obra, alguém que nunca ligou para carros, alguém que nunca ligou para o dinheiro, alguém que só estava preocupado em implantar o evangelho no coração das pessoas. Era este Paulo, era este homem a qual nós temos que nos inspirar todo dia. Era este homem que estava escrevendo para Timóteo. Era este homem que não estava preocupado com a sua vida, mas estava preocupado com a sã doutrina. Era este homem que não estava preocupado com o que iria acontecer em breve, mas estava preocupado, aleluia, com o jovem Timóteo, porque ele sabia que Timóteo ia sofrer afrontas. Ele sabia que o evangelho, aleluia, ia sofrer afrontas. Por isso, aleluia, ele se preocupava, não com ele, não com a sua família, mas se preocupava com a sã doutrina de Deus. E no versículo 3, o apóstolo diz para Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo aqui, ele fala um pouco do seu passado. Paulo era fariseu, Paulo aprendeu na escola de Gamaliel, Paulo estudou a lei do Senhor, Paulo era um homem altamente zeloso pela lei de Deus. Paulo, aleluia, era um homem que honrava a Deus desde a sua meninice. Só que Paulo, aleluia, quando ele cresceu, ficou adulto, ele continuou sendo um judeu, continuou sendo um fariseu, alguém que zelava pela lei. Só que Paulo descobriu que a lei foi cumprida em Jesus Cristo. E a partir daquele momento, muitas pessoas achavam que
que Paulo lutava contra os judeus, não, muito pelo contrário. Paulo estava tentando de todas as maneiras mostrar para o povo judeu que Jesus na verdade era o Messias que foi prometido, que Jesus na verdade era o cumprimento da profecia que está escrito lá no livro de Isaías, que o menino ia nascer, que uma virgem ia dar luz a este menino, e sobre os seus ombros estava o principado. Era esta a visão de Paulo para o povo judeu. E Paulo nos dá mais uma grande prova do que é ser um grande homem de Deus. A Bíblia diz que Paulo, nas suas orações, de noite e de dia, se lembrava de Timóteo. Meu querido, você quer ser alguém que viva a prosperidade do Evangelho na sua vida? Ore pelos outros, ore um pelos outros, tenha esse desejo. Paulo ele não cessava, Paulo ele estava preso numa masmorra, passando quem sabe até necessidades, sem saúde, abandonado por todos, mas ele se lembrava de orar por Timóteo de dia e de noite. Nós temos que aprender uma coisa muito importante com esse texto de Paulo. Nós temos que aprender que em meio às nossas aflições, em meio às nossas lutas, existem pessoas que também estão passando por dificuldades, e nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos erguer o nosso clamor por essas pessoas. A palavra do Senhor diz que quando Jó estava orando pelos seus amigos, o seu cativeiro foi mudado. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com o que estamos passando e se esquecemos que ao nosso redor às vezes existem pessoas que estão passando por depressão, existem pessoas que estão passando por necessidades não só materiais, mas psicológicas, precisando muitas vezes de uma palavra, de um consolo, de uma oração. Precisamos entender que essa lição que Paulo nos dá, mesmo aprisionado, ele não cessava de orar por Timóteo dia e noite. No versículo 4, veja qual o desejo de Paulo. Desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Paulo agora estava falando com Timóteo, dizendo: Timóteo, queria tanto te ver, me lembrando das tuas lágrimas. A Bíblia fala que nós devemos alegrar com os que se alegram, mas devemos também chorar com aqueles que choram. Paulo estava dizendo: Timóteo, eu me lembro das tuas lágrimas. Eu sei, Timóteo, o quanto você tem orado e tem clamado por mim. No versículo 5, ele vai dizer, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Meu querido, Paulo estava, muitas vezes Paulo faz menção de Timóteo na palavra de Deus. Muitas vezes Paulo demonstra, aleluia, a confiança que ele tinha em Timóteo. Veja, amado, aleluia, que Timóteo, ele tinha se tornado um grande líder, mas porque primeiro ele foi um grande liderado. Uma grande lição que nós podemos tirar da vida do obreiro Timóteo é que para que nós venhamos ser grandes líderes, para que nós venhamos ser pessoas usadas por Deus, primeiro nós precisamos, aleluia, passar pelo momento da nossa vida, pelas lideranças. Meu querido, se existe uma coisa que Deus prima, que Deus tem, aleluia, alegria na sua obra, é de obediência. E hoje nós vemos obreiros que não têm mais respeito pela sua liderança. Hoje nós vemos homens e mulheres de Deus que querem fazer a obra, mas não aceitam a ordem de um líder. Meu querido, Timóteo estava à frente da igreja de Éfeso, não porque ele era amigo de Paulo, mas porque ele tinha uma fé não fingida. Não porque ele era alguém que Paulo, aleluia, tinha um apreço, não, mas porque ele era um obreiro exemplar. Meu querido, se você quer ser usado por Deus na obra, aprenda a respeitar suas lideranças, aprenda a respeitar seus líderes, aprenda a viver o tempo de Deus. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde as pessoas não aceitam uma doutrina da igreja, as pessoas não aceitam como está acontecendo, aleluia, e a pessoa sai da igreja, abre uma casa de oração, abre uma igreja, abre um lugar. Nada contra, quanto mais o evangelho for pregado, melhor, mas saiba viver o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas que acabam saindo da igreja para abrir, aleluia, lugares
seja igreja, seja uma casa de oração, na grande maioria das vezes, não estão preparados para o barato, não estão preparados para a obra de Deus. Querido, Timóteo passou anos e anos do lado de Paulo, para enfim ser separado, aleluia, para o ministério. Aprenda que tudo tem um tempo. Aprenda que tudo tem um tempo. Tem tempo de plantar para colher. É necessário nós plantarmos, aleluia, obediência para colher, aleluia, uma vida cheia de um trabalho dado por Deus. Se nesse momento que nós estamos no começo da nossa fé, nós não aprendemos a obedecer nossos líderes e ouvir o que ele tem para nos dizer, dificilmente nós vamos chegar à liderança. Uma coisa eu sempre aprendi: para que nós ficássemos em pé para ensinar, primeiro você tem que sentar para aprender. Todos os professores, todos aqueles professores que passaram por você, seja no colégio, seja na faculdade, primeiro eles estiveram sentados aí, para depois estar em pé ensinando. Do mesmo jeito é o homem de Deus, primeiro precisa estar sentado, aprendendo, para depois evangelizar e ensinar as outras pessoas. Paulo, ele continua no versículo 5 dizendo assim: a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que habita também em ti. Mais uma lição poderosa aqui. Paulo, ele estava deixando bem claro que a vida cristã de Timóteo não passava apenas, aleluia, por ele, mas passava também pela sua avó e pela sua mãe. O que eu aprendo aqui? Uma base cristã sendo formada dentro do nosso lar. E eu quero trazer, aleluia, isso para você. Será que você tem colocado essa base lá no teu lar? Será que você tem ensinado o teu filho a ser um cristão de verdade? Eu costumo dizer muitas vezes os pais me procuram e dizem assim: pastor, eu queria que estou orando para que meu filho se torne um médico, eu estou orando para que meu filho se torne um advogado, eu estou orando para que meu filho se torne um engenheiro. Pastor, e o que é que o senhor quer que seu filho seja? Eu digo: um homem de Deus. Porque independentemente da profissão que ele escolha, ele sendo um homem de Deus, ele vai exercer ela com maestria. Ele pode ser, aleluia, o que for, mas o que eu quero para o meu filho é que ele seja um homem de Deus. E isso, amado, passa por nós. A palavra do Senhor diz que a obrigação de educar, de criar uma base para os nossos filhos é nossa. Nós temos essa obrigação de ensinar ao nosso filho o caminho que ele deve seguir. Muitas vezes nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos na nossa juventude, na nossa infância. Vejo muitos pais às vezes entupindo o filho de celular, de videogame, de tudo no mundo, para dizer assim: eu quero que meu filho tenha o que eu não tive. Ei, querido, sabe o que é que você tem que dar para o seu filho? Você tem que dar o conhecimento que você não teve. Sabe por quê? Porque os bens materiais são passageiros. A única coisa que permanece é uma coisa chamada ensino. O que você aprende ninguém tira de você. O que você pode ensinar para o seu filho são bases cristãs. O que você pode, aleluia, dar de melhor para o seu filho não é um brinquedo, não é uma roupa, não é um carro, mas é uma educação. Não apenas uma educação acadêmica, mas também uma educação cristã. Ensine para o teu filho a ter temor de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós ensinamos o nosso filho a ter temor de Deus, aonde ele for, ele vai saber que existe um Deus olhando para ele. Ele vai saber que precisa honrar esse Deus. E Paulo estava dizendo aqui o grande segredo de Timóteo: havia uma base cristã na vida de Timóteo. Timóteo foi criado, aleluia, com temor do Senhor. Não à toa que ele se tornou um jovem abençoado. Não à toa, aleluia, que ele foi chamado por Deus para esta grande obra. Meu querido, Timóteo foi responsável de receber, aleluia, de receber a tocha da mão de Paulo. Paulo estava preparando Timóteo para continuar o serviço que ele tinha começado. No versículo 6, nós vamos ouvir Paulo dizendo:
Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui Paulo está trazendo, aleluia, uma grande lição para o jovem Timóteo. Paulo estava dizendo: Timóteo, tu já foi batizado com o Espírito Santo. Pela imposição de mãos, Paulo estava dizendo: olha, você já recebeu o dom, o batismo do Espírito Santo. Mas Paulo estava dizendo: não deixe que esse fogo se apague. Uma grande lição para nós cristãos: não deixe que o fogo do Espírito de Deus se apague dentro de você. No livro, aleluia, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, a gente vai encontrar o próprio apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica, dando algumas lições para aquela igreja. E uma delas, Paulo diz: não deixe se apagar o fogo do Espírito. Querido, eu quero dizer uma coisa para vocês: o Espírito Santo de Deus, ele precisa toda hora ser abrasado dentro dos nossos corações. Os dons espirituais precisam, aleluia, ser renovados na nossa vida. Pastor, o batismo com o Espírito Santo só acontece uma vez, é verdade, mas a renovação desses dons, elas têm que ser diária na vida do cristão. Por isso que é tão importante a oração. Querido, você quer que o Espírito Santo seja avivado dentro do teu coração e que os dons de Deus sejam sempre renovados na tua vida, não deixe de orar. Paulo estava dizendo aqui no começo: oro de dia e de noite. Sabe por quê? Porque o crente sem oração é um crente fraco. Um crente que não ora é um crente sem direcionamento. Um crente que não ora é um crente que não tem intimidade com Deus. Um crente que não ora é um crente que está passivo a passar pelas lutas, a ser vencido pelos dardos inflamados de Satanás, porque não está revestido de toda a armadura de Deus. Paulo estava dizendo: Timóteo, continua a buscar, a deixar que o Espírito Santo de Deus te enche. Timóteo, continua a orar, a ler a sã doutrina. A preocupação, a grande preocupação de Paulo era que Timóteo não abandonasse duas coisas: a sã doutrina de Deus e o Espírito Santo de Deus, porque a palavra do Senhor, ela tem que estar continuamente ligada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, a letra, sem o Espírito ela mata, mas através do Espírito ela traz vida, vida com abundância. Através do Espírito ela traz renovação. Através do Santo Espírito de Deus ela traz força. E não é à toa que no versículo 7, para nós encerrarmos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo estava dizendo 3 qualidades do Espírito Santo. Primeiro, força. O Espírito Santo concede força. O Espírito Santo tira o temor. O Espírito Santo tira o pavor. O Espírito Santo, a palavra do Senhor, aleluia, quando Jesus ele vai fazer e dizer: olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar para vocês o Espírito da verdade. E esse Espírito, ele vai ensinar a vocês o que vocês devem falar. Vocês não precisam temer, porque Ele mesmo vai ensinar a vocês. Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, o Espírito, ele não traz temor, mas ele traz força. E Paulo também vai dizer que o próprio Espírito traz força, fortaleza, mas também traz o amor. Querido, se nós não tivermos amor, Paulo vai dizer que nós somos como um sino que tinha. Se nós não tivermos amor, nós vamos ser, aleluia, como algo passageiro. Mas se nós tivermos o amor no nosso coração um pelos outros, é a primeira e única prova que Deus está em nós e que a palavra do Senhor está em nós. O Espírito Santo traz fortaleza, mas também traz amor. E por último, para a gente encerrar, o Espírito também traz moderação. Todo aquele que é levado e é guiado pelo Espírito Santo, esse tem prudência na hora de agir. Então veja que Paulo estava trazendo esses ensinamentos para Timóteo,
Mas o que eu acho bonito é que Paulo, ele não estava preocupado com o que ia acontecer, mas ele estava preocupado com o jovem Timóteo, que a partir daquele momento, a partir do momento em que Paulo fosse, aleluia, para o mártir, a partir do momento que Paulo fosse guardado no Senhor, quem teria que assumir esse grande trabalho era o jovem Timóteo. Então que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua casa e possa te dar esse mesmo espírito de fortaleza, de amor e de moderação, para que você possa estar pronto para trabalhar para o santo evangelho de Deus, em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam e glorificam a Deus. Está de pé. Fazer a oração. Amanhã não haverá nenhuma atividade na igreja, amém? Mas quarta-feira nós estaremos de volta com o culto, estaremos aqui com o culto de cura e libertação divina, amém? Mas como já foi explicado pela missionária, os nossos cultos estavam começando às 19 horas, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Tem alguém hoje para aceitar Jesus?